Afinal de contas, será que o Blazor é realmente magia ou é só gambiarra? Será que o Blazor é realmente legal por baixo dos panos? Como que ele funciona? Será que é só mais uma daquelas mágicas da Microsoft ali? Clique e arrasta que por baixo dos panos gera um monte de lixo, um monte de coisa desnecessária? A gente vai dar um mergulho no Blazor hoje, entender melhor como ele funciona, especialmente a parte de hosting. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora bora lá dar uma conferida nas entranhas do Blazor. Bom, pessoal, esse vídeo aqui ele surgiu por conta de um comentário que eu recebi aqui nos vídeos, né, há um tempo atrás, que dizia o seguinte: sou javeiro, vi o vídeo e estou impressionado com a quantidade de gambiarra que a Microsoft faz para atuar no client side. Não adianta tentar abraçar todo mundo porque você não tem dinheiro para gastar nisso. Seria como a Oracle ter a brilhante ideia de fazer uma tecnologia para disputar com Angular, React e Vue. A Microsoft quer abraçar o mundo e quem sofre é o desenvolvedor com várias tecnologias que provavelmente serão descontinuadas no futuro, se transformando em nicho específico de mercado. Tem vários pontos que eu concordo e discordo aqui nesse comentário. Eu acho que puxou um pouco mais pro lado do hate aí, por conta de vir do Java, mas eu gosto de Java, vou comentar aqui com vocês sobre Blazor, mas não tenho nada contra Java também. Inclusive tem uma live excelente minha com o professor Isidro aqui de Java versus .NET na prática aí. Mas assim, sobre gambiarra, sobre Blazor, vamos entender primeiro como ele funciona, vamos entender as entranhas do Blazor, né? Depois a gente consegue definir junto aí se realmente é uma gambiarra ou se não é e quais partes podem ser ou não. Em relação à tecnologia ser descontinuada, qualquer tecnologia pode ser descontinuada. Se a gente pegar o Google, por exemplo, também descontinua um monte de tecnologias. Do lado da Microsoft a gente já teve o Silverlight, por exemplo, que foi descontinuado e causou muito pânico e era uma tecnologia de front-end. Eu até fiz um vídeo aqui, será que o Blazor é o novo Silverlight, né? Há um tempão atrás, muita coisa mudou de lá para cá e eu acredito que não, né? Que hoje o Blazor vai se manter por um tempo, principalmente pela questão da substituição aí do ASP.NET no front pelas aplicações Blazor, já que a gente consegue renderizar conteúdo estático também, igual o ASP.NET faz. Então acho que faz muito sentido o Blazor continuar por um bom tempo. Talvez um dia não tenha mais o server-side com sign-aware, beleza, mas a sintaxe Razor aí vai continuar, o Blazor vai continuar por um bom tempo. Pode ser para nichos e projetos específicos? Particularmente acredito que sim. Acredito que é muito difícil a gente tirar o posto do React e do Angular. A gente tem outros frameworks web excelentes, como o Svelte, por exemplo, que não conseguiram isso, que ainda detém uma fatia pequena do mercado. Pouquíssimos casos a gente teve de tecnologias maduras que já estavam consolidadas no mercado serem substituídas. A gente olhar para o lado do mobile, a gente tem, por exemplo, o React disputando com o Flutter. O Flutter tem hoje uma fatia boa do mercado, mas mesmo assim ainda não consegue desbancar o React. Se você olhar lá, tem mais vagas para o React, tem mais empresas usando React. Isso porque o React chegou primeiro, né, e não teve tanta mudança assim quanto o Angular teve da versão 1.2, que foi o que fez ele cair aí no conceito do pessoal, né? O pessoal começou a optar por React na época. Mas nada impede também do Facebook descontinuar o projeto do React. Isso pode existir em qualquer empresa e em qualquer projeto. Dessa forma, eu acredito que o Blazor é um ótimo candidato para projetos front-ends onde a gente já tem um back-end, por exemplo, em .NET. Então é muito mais simples a gente reutilizar o código que a gente tem, reusar as regras de negócio e fazer o nosso projeto em Blazor. A gente pode também embedar o projeto em Blazor, colocar dentro de um app, a gente pode compartilhar regras de negócio com o mobile através do MAUI, né? Então existem vários pontos positivos legais do Blazor que tornam ele o item excelente aí para projetos .NET e claro, pessoas de fora, né, que estão numa outra comunidade, numa comunidade JavaScript, que já estão acostumados com JavaScript, dificilmente vão dar o braço a torcer aí para a parte do Blazor, né? Então isso já é esperado, pelo menos da minha parte. Eu não acredito que eles vão mudar de JavaScript para Blazor, mas se o Blazor continuar com essas atualizações, com esses pontos legais que ele vem trazendo, né, nas últimas versões, como AOT, WASM, WebAssembly, eu acredito sim que ele pode ganhar diversos outros projetos aí que não são exclusivos de .NET. Bom, mas sem enrolação, vamos falar de como o Blazor de fato funciona. Eu não consegui mais informações dessa pessoa em relação às gambiarras citadas, não entendi se foi em relação a conseguir fazer o C# rodar ali tanto no browser quanto no server, mas sem a necessidade do JavaScript, ou se foi algum outro tipo de gambiarra. Eu vou tomar a gambiarra como sendo a execução do código C# ali. Para começar, não existe nada de magia nessa parte de código. O Blazor
ele é dividido em duas partes, em dois sabores ali, né? Hoje em três, né? Mas a gente tem dois sabores principais, que é o Blazor Server e o Blazor WASM. O Blazor Server, o código é todo executado no servidor, então não existe nada de magia nisso. É basicamente o que sua aplicação React faz quando conectada numa API. Então, se você tem uma aplicação React, você vai consumir dados e informações, você vai precisar conectar numa API, fazer uma requisição nessa API e renderizar os elementos na tela. A única diferença do Blazor para isso é que o Blazor, no caso do Blazor Server, ele não precisa de uma API. Então, você já está conectado no servidor, você faz essa requisição e essa requisição é feita através de um WebSocket. Qual que é a vantagem e desvantagem do WebSocket? Toda vez que a gente faz uma requisição HTTP, né, que a gente busca um JSON, né, busca uma informação do servidor, a gente tem todo um processo de handshake, de estabelecer uma conexão, trafegar os dados, fechar essa conexão. Esse processo é muito custoso. Se você usar o WebSocket nessas requisições, você vai manter a conexão aberta, então você faz esse processo só uma vez e depois você trafega só as informações necessárias, só o que você precisa ali dentro. Você não precisa ficar abrindo e fechando conexão o tempo todo. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? A vantagem, obviamente, é que você tem uma velocidade muito maior, extremamente maior. Nos testes iniciais que eu fiz quando o SignAware saiu, SignAware versus API chegava a ser 700 vezes mais rápidos. Era algo extremamente absurdo assim. Então faça um teste na sua API que você tem, faça um teste com o WebSocket. Eu tenho certeza que você vai se impressionar. Não precisa nem ser o SignAware da Microsoft, pode ser o Socket.io, que o Node oferece, que é muito bom também, mas faça esse teste, porque vale muito a pena para você ver se manter um socket aberto para trafegar essas informações ou manter essas requisições separadas. A desvantagem dos WebSockets, nesse caso, é que você precisa manter uma conexão aberta. Então, se você tem 1000 usuários, basicamente você tem 1000 usuários pendurados no servidor e não é qualquer servidor que aguenta isso. Então, olhando por esse lado, eu não encaro como uma gambiarra, sim como uma forma diferente de fazer a mesma coisa que a gente já está acostumado. Claro que todo framework que a gente vai utilizar, a gente precisa entender como o framework funciona, precisa entender por baixo dos panos ali o que ele faz para não ter surpresa nenhuma. No caso do Blazor Server, ele precisa estar conectado no servidor. Então, uma vez que ele conectou, ele abre um socket e aí sim o código C# é executado no servidor e ele só traz o HTML, CSS e JS para a tela, é só o necessário ali para a tela. Então ele trafega isso de uma forma muito otimizada, tanto que você tem essa sensação do single page application, né, que é o formato que o Angular, que o React usa, a gente tem isso no Blazor Server. Então, teoricamente, o Blazor Server roda no servidor, mas mesmo assim a gente tem essa sensação do single page application. Ele é considerado um single page application justamente porque ele faz toda essa tratativa. Mas você não precisa do .NET instalado no browser nem no client, é tudo feito só no seu servidor. Já no modelo WASM, WebAssembly, a gente tem execução através de API. Então você vai ter uma aplicação WASM, WebAssembly, você vai conectar no servidor, buscar informações de uma API e renderizar isso na tela. Você pode fazer através do WebSocket também, tranquilo. Você pode fazer inclusive usando o gRPC, né, protocolos melhores do que o HTTP ali para tráfego otimizado de informações, mas inicialmente, né, a proposta inicial ali do WebAssembly, do Blazor WASM, é que você tem esse conceito mais parecido com o Angular, mais parecido com Single Page Applications. Novamente, isso soa como gambiarra, mas não tem nada de mágica aí. É o .NET rodando dentro do browser, meu Deus, que coisa fora do comum. Não é fora do comum, tá? O WebAssembly é algo que já existe há um bom tempo, que o Safari suporta, que Firefox suporta, Opera, Edge, Chrome, todos os navegadores atuais já suportam WebAssembly há um bom tempo. Aplicações como Figma, por exemplo, são feitas utilizando o WebAssembly. Então você tem uma casca ali do React, mas a essência do app é uma app web, um WebAssembly rodando. O que é um WebAssembly? Nada mais é do que um binário ali executando dentro do browser. E esse binário ele pode ser escrito em diversas linguagens. Posso usar o Rust para escrever isso também, posso usar C, C++, existem outras linguagens que dão suporte a isso. Não sei se no Java tem, mas se não tem, acredito que no futuro próximo a gente possa ter. E aí sim você consegue rodar outras linguagens sem ser o JavaScript dentro do browser. Então não é algo de outro mundo, é algo que é plenamente possível e não existe nenhuma gambiarra nisso. Isso é feito através do WASI, Web Assembly System Interface, ou seja, é um conjunto de interfaces criado para que você possa usar a sua linguagem, seu computador, para ter como resultado final
um WebAssembly, inclusive para acessar APIs ali, né, fazer toda essa interface que a gente tem com o browser. Isso já existe há um bom tempo, não é agora, não é algo novo e principalmente não é algo exclusivo da Microsoft. Então, fora o fato de nada do Blazor ali ser gambiarra, não é nada remendado para que isso aconteça, é algo só seguindo os padrões que a gente já tem web, a gente ainda tem toda essa parte de ser algo padronizado, algo do mercado. Diferente, por exemplo, que a gente tinha no Silverlight. Silverlight era uma tecnologia totalmente fechada da Microsoft, inclusive a gente tinha um out of the box no Silverlight, que permitia que você instalasse a aplicação aí no desktop, como acontece hoje com N frameworks, não é só da Microsoft, inclusive usando o WebAssembly, é uma ótima ideia você ter um WebAssembly e instalar ele no client ali, mas no caso do Silverlight, isso era feito de uma forma fechada, uma forma que só a Microsoft conseguia controlar isso, e obviamente isso daí foi por água abaixo, né? Depois que não só outras empresas resolveram criar seus próprios padrões, como o Steve Jobs chegou com o iPhone e falou, não vamos ter plugins aqui, não vai rodar Flash, não vai rodar Silverlight, não vai rodar nada. Então vocês já imaginam que aí já caiu o Silverlight por água abaixo. Mas resumo da ópera, tenho vários vídeos aqui sobre Blazor, sobre como Blazor funciona, sobre render modes, Blazor Server, Blazor Auto. Vale muito a pena dar uma olhada e entender melhor como ele funciona. A gente já também comenta sobre isso nos cursos do Balto.io. Então tem as carreiras, está tudo organizado certinho lá para você começar do Razor até o Blazor. Vale muito a pena a gente entender sobre os frameworks, por mais que você não vá usar esse framework em si. Eu levei muito do .NET para o Node, quando eu fiz conteúdo sobre Node, e o pessoal gostou muito, repositor pattern, muita coisa que na época a gente falava pouco em Node, e hoje se fala muito, né? Não que eu comecei isso, longe de mim, mas assim, muita coisa do .NET eu levei para lá, e muita coisa de outras linguagens eu trouxe pro .NET, muita coisa do Swift, muita coisa que eu vi em Java, os melhores livros que eu li sobre orientação a objetos, sobre design pattern, foram escritos em Java, então trouxe tudo isso para dentro do .NET. Eu acredito que a gente não pode ter uma cabeça fechada para um framework, tecnologia, a gente tem que entender como ele funciona e aonde a gente pode aplicar ele, tá? Mas, no geral ali, vocês viram que não tem nada de gambiarra, nada de muito incrível em cima do Blazor. Então o Blazor é algo que é relativamente simples ali. Lógico, a execução por baixo dos panos ali é complexa, né? A gente pode até falar disso no próximo vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre como é compilado aquilo ali para Assembly, Abstract Syntax Tree, N outras coisas mais avançadas, né? Mais low level aí, pelo menos para mim. Mas a gente pode comentar sobre isso em outros vídeos também, se vocês quiserem, só deixar os comentários aqui abaixo. Mas chegamos ao fim, eu quero saber agora a opinião de vocês aí. E aí, Blazor é gambiarra? O que vocês acham? Vocês acham que é muita gambiarra rodar o C# dentro do browser? Ou depois dessas explicações aqui sobre WebAssembly, sobre WebSockets, vocês estão mais confortáveis e já sabem como o Blazor funciona? Vocês já estão usando o Blazor? Têm aplicado e estudado o Blazor aí nos projetos que vocês trabalham? Comenta aí que eu quero saber e a gente precisa muito fomentar esse assunto, tá? Se você gostou desse vídeo também não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para ajudar o nosso trabalho. Aquele abraço e até o próximo vídeo.